Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Mais uma vez estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar terminando de ler 2 Timóteo. Vamos estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos estar dando uma olhada ali no contexto que ele está falando no capítulo 3 sobre os tempos difíceis que serão para frente. Enfim, hoje a gente já vive um pouco de tempos difíceis e ruins também, mas tem coisas que vão ficar pior ainda. Enfim, não tem, como eu sempre falo, as escrituras nunca nos prometeram vida mansa aqui nessa terra. Enfim, é só em Cristo Jesus que nós temos paz. Mas o mundo tem tribulação. Enfim, então vamos estar meditando nesses dois capítulos e vamos ver o que o Senhor nos prepara através deles. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 3 ele vai estar falando bem assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Enfim, esse contexto aí, hoje também tem muitas pessoas nesse mesmo contexto que nós estamos olhando ali. Inimigos de Deus, traidores, precipitados, a gente vê aí soberbos, querem ser mais que todo mundo, enfim, querem ser mais que Deus aqui nessa terra. Enfim, hoje já tem pessoas assim também. E o Senhor fala para estar afastando-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixaram levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Enfim, dá para entender que elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar à verdade que é Cristo. Enfim, Ele é a nossa única verdade, como está escrito ali. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, resistem a Cristo. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Enfim, vai ficar visível, pessoas vão conseguir enxergar quem são essas pessoas. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está trazendo um contexto ali que ele passou também por muitas perseguições, enfim, por amor a Cristo Jesus. E ele está falando ali que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus, viver na fé mesmo, realmente, será perseguido, enfim, no emprego, aonde quer que for. Vamos falar, esse aí é atrasado, esse aí anda com essa Bíblia debaixo do braço, enfim, prega a palavra, enfim, muitas perseguições vai acontecer ainda com nós, com a igreja, ainda vai acontecer muita perseguição para ver que as pessoas naufragam na fé. Isso é uma tentação do diabo mesmo, de Satanás, porque quanto mais ele levar com ele, mais lucro ele vai ter, digamos, vai ter mais pessoas com ele, não vai ficar sozinho. Enfim, como até tem um irmão que sempre fala que a política em si, ela começou no céu, ela começou com Satanás, ele foi o primeiro político que teve, por isso que ele levou 1/3 dos anjos. Enfim, ele era um político muito bem político, porque para convencer 1/3 dos anjos deveria ser bom aí de lábia, assim, convencedor, e ele acabou convencendo. E enfim, o nosso reino é de Deus, o nosso reino é em Cristo. Cristo é rei, ele não é político. Enfim, por isso que a nossa confiança hoje tem que estar em Cristo Jesus. Ele veio aqui na terra, ele nos prometeu um reino, ele não nos prometeu essa terra
como um governador, como um presidente. Ele falou: eu sou rei e vocês irão junto comigo. Enfim, ele é o nosso rei. Eu vejo todos esses detalhes se desenhando em Cristo Jesus. Enfim, por isso que hoje a gente tem que ficar, acautelar a nossa alma nele. Mas enfim, de fato, contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Olha que interessante que ele fala sobre as sagradas letras, que torna a pessoa sábia, inteligente, apto, enfim, apto na fé, apto para estar ensinando, estar vendo os detalhes, o contexto geral do planeta, enfim, como está se circulando e quando que Cristo, digamos assim, como que Cristo está se manifestando, como está conhecendo ele, conhecendo a igreja, conhecendo os detalhes que estão em volta, enfim, mediante as escrituras que conhece todo esse contexto geral. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na justiça, para ser uma pessoa justa aqui na terra, as escrituras, ela nos orienta, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Enfim, sem a palavra, sem as escrituras, não tem como ser preparado para toda boa obra. No capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, suportem os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Enfim, esse é um desabafo de Paulo. Enfim, ele terminou o combate dele, terminou a corrida, bateu o bom combate e guardou a fé. Enfim, hoje nós temos que guardar a fé também. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A sua vinda, a vinda de Cristo. Agora, recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalonicense. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enfim, ele está desabafando sobre pessoas. Enviei Tíquico a Efeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Enfim, Paulo, bem provável que ele tinha muitos livros e pergaminhos que ele pede para eles ter levado para ele naquele tempo, lá bem provável que eles devem ter levado. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me dá forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Saudações a Priscila e a Áquila, a casa de Onésiphoro. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo doente e Mileto. Procure vir antes do inverno.
Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o Espírito, a graça seja com vocês. Enfim, dá para entender ali que Paulo ali curava muitas pessoas e deixou um doente para trás. Também vai entender esses detalhes também. Enfim, o Senhor ali, não dá para a gente conseguir entender o que ele quer dizer com isso, né? Que Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trofimo doente em Mileto. Enfim, às vezes é uma enfermidade que deixou o camarada para trás. Mas enfim, terminamos aí mais um livro de 2 Timóteo e vamos continuando lendo a palavra e vamos estar meditando para frente no livro de Tito. Também é muito bom para a gente estar meditando aí neste evangelista aí que vai estar nos ensinando também a respeito de palavras que recebeu do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.